Boa noite a todos. É com muita alegria que os recebemos nessa casa de Jesus, nessa casa de orientação, nessa casa de estudo, nessa casa de acolhimento. E nos preparando para a palestra que virá a seguir, vamos realizar uma leitura introdutória que nos ajuda a harmonizar nossos pensamentos e a nos colocar em torno de uma mesma ideia, facilitando a absorção dos ensinamentos que nos chegarão daqui a pouco, facilitando a nossa, vamos chamar de conexão com o plano espiritual. Do livro Pai, Perdoa-lhes, o livro do perdão, do Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, nós vamos ler a mensagem 55, intitulada Ainda Hoje. Ele diz assim: é inegável que o homem encarnado ainda não possui espiritualidade bastante para viver apenas dedicando-se aos assuntos do espírito. Não obstante, a pretexto das limitações que revela, não deve continuar fazendo concessões à vida imediatista, chafurdando-se no erro. Sem determinação e coragem, não há quem consiga romper com o passado, caminhando em direção ao futuro. Por ser lento e gradativo, não deixes, pois, ainda hoje, de dar início ao teu processo de redenção espiritual. Opõe-te às tuas tendências de natureza inferior, e nem que seja por um minuto, a cada dia, resiste aos apelos e sugestões negativas que te emergem das profundezas. Ele conclui assim: ainda hoje, começa a emancipar-te do domínio opressor da vida material. E amanhã, o que agora tantas lágrimas te custa, haverá de ser motivo de indefinível alegria ao coração. Fica aí uma dica do que devemos começar a praticar, né? Esquecer um pouquinho essa vida tão atribulada, tirar o foco tanto do material e colocá-lo na vida verdadeira, no espiritual. Um pouquinho a cada dia. Passemos então agora a nossa prece de abertura, antes da sequência dos nossos trabalhos. Aqueles que assim preferirem, podem fechar seus olhos para evitar a distração visual, enquanto nosso pensamento voa junto com Cristo. Jesus, querido amigo, mais uma vez obrigado por chegarmos até esta casa, a tua casa, por nos encontrarmos sob os cuidados dessa espiritualidade tão amorosa, que há de nos saber compreender melhor as verdades da vida. Permite, Jesus, que durante o nosso estudo da noite, e mais tarde durante o passe, e mais tarde ainda durante o nosso sono, possamos nós também contribuirmos com todos aqueles que se encontram em sofrimento e que consigamos nos juntar a esse grande grupo que todos os dias à noite emite pensamentos de paz, de amor, de compreensão, de tolerância para todas as zonas em guerra desse mundo, para todos os locais de grandes tormentos. Assim, mestre, com a tua permissão, com a permissão de Bezerra de Menezes, nós iniciamos o estudo dessa noite, dando graças a Deus. Agora, nós vamos ouvir do irmão João Leal
o seguinte tema: nós somos impermeáveis a conselhos e orientações. Olha a paulada que ele vai dar na gente. Hã? Muito obrigado. João. Uma excelente noite a todos vocês que estão aqui no auditório presencial, que visitam a nossa casa, aos companheiros que nos assistem pela TV Comunhão e aos que nos ouvem pela Rádio Comunhão e, naturalmente, por outros instrumentos de tecnologia que, quando bem utilizados, nos favorecem. Isso eu vou iniciar dizendo o seguinte, só para a gente ilustrar quando eu disse nos favorece. Nós fazemos um trabalho com jovens no processo de automutilação, ideário suicida e a faixa etária que nós já estamos atendendo já é aos 10 anos de idade. Estão assustados? 10 anos de idade. Vários casos nessa situação. E aí eu conto uma pequena história, dizendo o seguinte, que um cidadão virou para um psicólogo e disse, eu vou precisar marcar uma consulta para minha filha. Aí o psicólogo disse, tudo bem, o que é que ela tem? Não, ela anda macambuza, isolada em casa, afastada de todos, não participa de absolutamente nada com a família, está inclusive se distanciando de algumas amizades. Aí o psicólogo virou para ele e disse, não precisa levar ela não, já sei o que ela tem. Aí o pai falou, mas como? Nem viu minha filha, não fez nenhuma avaliação. Ele disse, não, já sei o que ela tem um iPhone. É exatamente isso que tem acontecido. A tecnologia é fundamental, é importante, nunca vamos deixar de avançar no processo do conhecimento, só que, naturalmente, em todos os momentos da nossa existência, nós temos uma tendência a mergulhar de maneira descabida, muitas vezes, em situações que deveriam nos favorecer e têm nos prejudicado. Então, o trabalho que nós íamos fazer na noite de hoje, ele tinha um sentido. O grupo colocou aquilo que eu tinha falado em algum momento, há uns 30 dias atrás, qual seria o tema da palestra, que seriam as coisas que a vida nos oferece em direção ao processo evolutivo. Mas a vida de todos nós sofre processo de mudança muito rápida, principalmente nesse estágio que nós estamos, 2023 anos pós a passagem do Mestre nesse ambiente do planeta Terra, essa morada que foi preparada da melhor forma possível para nos receber, para a gente aqui fazer o nosso trabalho de crescimento espiritual. Então, o que é que ocorre? Nós passamos a mudar o tema. E aí, algumas situações e outras oportunidades de conversas, diálogo com pessoas, a gente percebe o grande incômodo. Me desculpem falar com a veemência que eu falo, porque não sei dizer de outra maneira. O incômodo que nós temos em não perceber, sermos totalmente impermeáveis, não penetra em nós os conselhos, as orientações, os exemplos que são passados para nós por tantos que nos rodeiam, nos rodearam, nos antecederam e vão chegar após a nossa passagem por essa morada. Se nós formos um pouco atrás, antes de Cristo, nós vamos ver lá tantos indivíduos que se posicionaram trazendo para nós instruções de ética, de postura, como um cidadão chamado Ptah-hotep, que era um conselheiro de faraós. Foi quem colocou
as primeiras regras de ética, de conduta, de moral. Ficou lá. Caminhamos. Estou falando 2.500 anos antes de Cristo. Diversos outros se manifestaram de diversas formas, trazendo informações, como até hoje, em diversos pontos desse planeta, muitos não têm mídia para se manifestar e nem importa que tenha, mas eles têm espaço, conduta e dignidade para estar passando informações de lógica, de equilíbrio, de transformação espiritual para tantos que rodeiam o seu universo de vida, nas limitações que todos nós temos. Antes nós não tínhamos nem um microfone para falar, para que muitos nos escutassem, não tínhamos uma propagação pelo instrumento da internet que nos leva online a todos aqueles que estão interessados nesse momento e não puderam estar aqui e nos assistir, naturalmente, no seu ambiente doméstico, ou os que gravam para passo seguinte, na hora que tem algum momento de trabalho de alguma coisa manual, coloca para ouvir. Então, hoje nós temos muitas informações que chegam até nós, que a maioria delas, se não for as fuleiragens, me desculpa o termo, mas se não for as fuleiragens, nós temos uma série de informações extremamente positivas que nos convidam a um processo de transformação, de rever os valores da nossa existência. Não apenas carregar os rótulos e os ismos da vida pendurados as religiões que nós abraçamos e achamos que escondido nessas religiões nós estamos fazendo alguma coisa de crescimento espiritual. É claro que não. São rótulos, são pessoas e nós nos apoderamos de tantos que dizem coisas importantes e dali usamos esse título, criamos um ambiente, chamamos de alguma coisa, edificamos uma série de prédios, de tudo para quê? Para dizer que ali existe a morada de Deus e não no coração de cada um de nós, dividido em fração igual. Dividido em fração igual. Nós, é que na nossa individualidade, no processo evolutivo solitário, é que fazemos o aproveitamento dessa fração de Deus, que é um todo complexo e completo no nosso íntimo, e a gente valoriza, faz com que ele expanda e a gente então tenha um processo de dignidade pessoal diante da transformação da vida. E não esperando que as coisas aconteçam porque nós estamos genuflexos, de cabeça baixa, achando que o Deus que nós temos na nossa intimidade precisa de nós, de um ambiente sombrio de comportamento para que ele se faça luz. Luz é luz, expande. Não precisa estar abafado, sufocado. Então, é isso que nós temos que fazer. Nessa altura do tempo que estamos vivendo, 2023 anos pós-Cristo, que passou 3 anos caminhando num ambiente onde não se tinha nenhum tipo de informação, de tecnologia que ele pudesse atingir um universo maior. E 2023 anos, nós estamos aqui fazendo o quê? Não o que ele escreveu, porque ele não escreveu nada, porque ele sabia que se escrevesse a gente ia distorcer. Outros escreveram, outros falaram, outros testemunharam. Ele apenas deu exemplos. Exemplos e coisas simples para tocar o coração de nós, sem precisar que nenhum de nós fosse letrado ou doutor da lei, ou ter que fazer teologia, teosofia, ou o FIA que quiser fazer. A cada um segundo as suas obras. Tem situação mais simples do que isso? As suas, não a dos outros. Faça por onde? Se esforce, abra seu coração, se torne permeável, efetivamente permeável, para receber as informações e colocar na sua intimidade e transpirar essas informações de maneira positiva no seu hálito de realização e de presença importante no processo daqueles que nos observam e que usufruem
do nosso trabalho de crescimento espiritual. Eu sempre digo, não temos que ter nunca receio, medo, preocupação com o ontem. O ontem já era. O ontem passou. O que eu fiz, o que eu não fiz, não importa. Importa é hoje e o amanhã. O hoje a gente precisa trabalhar, precisa ser sensível a perceber todas as informações que chegam no nosso campo mental. Quantos têm sempre alguma coisa para nos dizer? E no processo de condução daqueles que chegam depois de nós, e que às vezes a gente tenta dizer alguma coisa, principalmente no caso quando nós nos referimos a filhos, parentes, que às vezes falamos as coisas e eles já respondem de imediato: eu sei, eu sei. Não que a gente tenha a competência de achar que nós estamos corretos em todo o processo, não estamos. Nenhum de nós carrega o 100% do positivo, mas já carregamos muita vivência. Quantas vezes eu já falei para minha filha, em várias oportunidades, não pise nas pedras de limo que o seu pai pisou, porque eu escorreguei. Pise nas pedras que estão secas, que eu pisei, você não vai escorregar. Não que eu seja dono do traçado da vida, mas eu estou mais na frente. Na hora que eu deixar de pisar em pedras, vai vir ela. E netos, e outros, e outras encarnações, e outra geração, porque uma estrada, a gente não consegue construir ela toda. Alguns momentos nós fazemos a picada, depois conseguimos ainda fazer um pequeno leito, e outros vêm pavimentando, e se inteligente forem, e se de uso do livre-arbítrio e da sua condição de observador e ser permeável a tudo que está vendo diante da vida, vai fazer um traçado melhor, vai fazer curvas mais suaves, vai buscar atalhos positivos para chegar mais rápido ao destino. Assim é a vida. E se fosse diferente, seria algo extremamente monótono, impróprio. E aí eu vou um pouco para a gente entender o que é essa impermeabilidade para as informações. Quantas vezes aqui na nossa casa de trabalho, antes da pandemia, nós tínhamos aqui grupos de atendimento, que às vezes a gente atendia segunda e as quintas 100 pessoas, 120 às vezes, no trabalho chamado trabalho de desobsessão. Quantas vezes eu abria a porta, já era amigo daquelas pessoas, porque alguns até já tinham tido filho na fila, né? Quer dizer, sempre vindo à fila, e eu brincava muito, eu digo, tem alguma coisa errada. Ou vocês não estão sendo permeáveis a todas as orientações que estão recebendo, ou o nosso grupo de trabalho é de uma incompetência a toda prova, que não consegue passar uma mensagem, um processo de transformação que seja. Agora vocês imaginem, eu estou falando de nós, pessoas com limitações ainda no processo de crescimento espiritual. Mas e o Cristo? Lá atrás tem uma parábola, eu não sou muito de guardar a parábola, não sou muito, eu gosto muito das coisas mais direto. Mas em Mateus, aí hoje eu até decorei, em Mateus 13, 23, é a parábola do semeador. E ela é muito apropriada a essa impermeabilidade. O que é essa parábola do semeador? Cidadão que ia plantar, saiu jogando semente no terreno. Essas sementes nós podemos traduzir de que forma? As sementes são as orientações, a base e a essência da vida, para germinar, dar raízes, tronco, frutos, sombra. Ser produtiva em algum momento da existência. Aí, semente foi jogada num terreno onde
não tinha muito permeabilidade. Pássaros comeram as sementes. Não virou nada. Quer dizer, esse terreno onde caiu somos nós. Nós somos esse terreno. Nós temos que discutir qual é a permeabilidade que nós vamos ter que dar à nossa intimidade, para que a gente venha usufruir, não do que a gente terceiriza, porque nós temos um hábito fantástico de terceirizar tudo para outras pessoas. Terceirizamos os nossos insucessos, terceirizamos as nossas dificuldades de vida, que eu não chamo de problema, eu chamo de ações educativas que nos mostram caminhos a ser seguidos. Não é maldade do universo, porque jamais existiria isso. Não faz parte da essência da criação, maldade. Nós é que temos um terreno não permeável e nem com capacidade de ser produtivo ou acatar as sementes que são jogadas sobre esse terreno para que a gente possa dar um passo de qualidade e produzir bons frutos. Outro jogou sementes numa região mais rochosa. Aí é a nossa máxima impermeabilidade. Não deixamos que penetre. Aí vem e forma até alguma manifestação de raiz, mas vem o sol e destrói, queima, porque a gente não abriu mais espaço para acolher as informações que foram passadas para nós de forma tão positiva. Depois outros, jogado em espinheiros. Evidentemente que o espinheiro cresce mais rápido, abafa. Essas sementes de informação não encontram terreno apropriado para poder surgir. Aí vem um pouquinho de percentual do terreno, para a gente não ficar desanimado, não é? Que já existe em nós. Temos um pouquinho. Não vamos dizer que toda a nossa terra é massacrante. Tem um pouquinho. Quando cai nessa permeabilidade, vai florescer. E nós estamos aqui usando aquela parte nossa de terreno favorável que nos fez ter a oportunidade da vida, ter conquistado a inteligência que não foi nos dada assim, tome inteligência, tome livre-arbítrio. A gente vem na trajetória, sabe-se lá de quando. Né? Tanto é que quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade, o que é Deus? Não, quem é Deus? Ele falou, muda essa conversa. Quem é Deus? Porque se a gente pensa o que é Deus, é abrangente. Somos todos nós. E o próprio mestre já falava isso, sois deuses. Ele dizia isso. Quando ele dizia isso, ele estava se referindo no potencial dessa energia que existe, fragmentada, com uma capacidade de todo dentro da intimidade de todos nós. Todos nós. Esses dias eu fui para um local onde tem um atendimento espiritual. E eu fiquei lá numa fila. Gente, sabe, pense no número de pessoas. 90%, eu vou usar o termo apropriado, de pessoas estrupiadas. Problemas de saúde que talvez nenhum de nós aqui aguentasse. Mas está lá. E eu fiquei observando, botando o meu radar ali e pensando, o Deus é igual para todos, está na intimidade de todos com a mesma intensidade. Mas por que você vê essa diversidade de situações, de, vamos dizer, dramas, problemas, etc.? É porque a gente é impermeável para perceber o Deus que está na nossa intimidade. Então, uma forma de você começar a tornar o seu terreno favorável é o arado. E o arado, quando ele chega na terra, ele não chega suave. Ele chega rasgando. No primeiro momento, ele está criando sulcos, ferindo a terra. Mas com que objetivo? Que quando jogadas as sementes da informação da vida, é só jogar um pouco daquela terra sobre, esperar que vai se conseguir uma boa produção. Assim as coisas acontecem na nossa intimidade espiritual. Então, a permeabilidade
É importantíssimo, já passa da hora. Eu brinco às vezes o seguinte, não adianta a gente tomar passo, porque a gente apenas vai ficar passado, totalmente passado. E às vezes sai de um ambiente como esse, ocupa a frente de um médium que se preparou com todo carinho, que está ali doando ectoplasma, energia, força, desejo de que você receba, e você às vezes espelha essa energia e não bota para dentro do seu coração, ou muitas vezes até coloca, mas quando chega ali no estacionamento já é o suficiente para ir embora. A gente não consegue armazenar. Isso quer dizer o quê? Não somos permeáveis. Precisamos ser permeáveis para tudo aquilo que nos é ofertado. A gente tenha uma abertura, um ponto qualquer da nossa intimidade que a gente permita que haja uma entrada dessas informações e que ela seja elaborada por nós, para que a gente não fique nessa condição do terreno vazio, da terra endurecida, da intimidade não flexível, para receber tudo aquilo que nos é ofertado o tempo inteiro, através do quê? Literatura, pessoas que falam, informações que chegam. Tantas pessoas dizem tantas coisas interessantes e a gente pouco dá valor. Mas na hora que o garrote aperta, a gente corre. Aí fica genuflexo. Aí procura todos os apelos religiosos. É capaz, aqui nessa nossa avenida, tem vários templos de diversas religiões. O cara é capaz de passar em todos eles num dia, para ver se lá no final ele carregou as baterias todas. Pode inflar a bateria, mas você não vai gerar carga. Às vezes é melhor um pouquinho de bateria para você dar um bom uso. É como a vida, a gente às vezes tem um carro novo, 0 quilômetro da melhor competência, um tanque cheio. Entro no carro, ligo o carro, sinalizei. Foi a minha ligação de prece. O carro está ligado. Mas eu fico ali dentro do carro, o motor rodando, ele vai cozinhar o motor, vai fundir o motor. Por quê? Porque nós fazemos esse aparato, mas não engrenamos uma marcha para ir em busca do destino. E o carro ali se acaba. Eu tô colocando as coisas dessa forma, que é para que seja assim mesmo. A gente saia daqui fazendo uma reflexão. Tem que fazer essa reflexão, para que a gente não se assuste com as coisas que a gente vê nos meios de comunicação, as famosas guerras que estão acontecendo desde que esse planeta recebeu os exilados de Capela, que somos muitos de nós, que viemos transitando nas moradas do Pai, preparadas e adequadas à nossa condição espiritual, de distorção de conduta e falta de moral, mas uso já da inteligência do livre-arbítrio. Me desculpe a velocidade de falar, mas é isso. E aqui chegamos. Chegamos e estamos aí, numa ganância, no orgulho, na vaidade, nos autodestruindo e arrumando desculpas de toda ordem para justificar os nossos atos. E na hora que a gente parte para o plano espiritual, retorna e deixa esse escafandro de grande utilidade para o nosso trabalho de crescimento, essa roupagem que recebemos, cada um recebeu diferente, um do outro, com as mesmas características e possibilidades. Aí, se não aparecer alguém de espírito positivo, ou para nos enterrar, ou para mandar queimar, a gente fica aí para que outras espécies de vida venham usufruir e se alimentar de nós. E nós carregamos tanta vaidade, nós carregamos tanta arrogância, nós carregamos tantas coisas. Achamos sempre que o pior, que somos vítimas do processo. Isso, para mim, é a situação mais comum. Somos vítimas. Sou vítima da sociedade. Eu sou vítima disso. Eu sou vítima daquilo. Nós fazemos um trabalho com dependentes. E a gente conhece de perto as situações que essas pessoas se alimentam. E aí muitos dizem assim, eles são vítimas da sociedade. Vítimas de nós mesmos.
Cada um é vítima de si mesmo. Cada um é vítima das suas atitudes, das suas tendências, das suas fraquezas, dos seus desvios. A não ser que alguém me arrume uma teoria diferente para me mostrar, sendo que eu tenho vivenciado isso de perto. Ninguém me conta. Vivencio, vejo, estou lá, escuto. E só saem quando querem. Porque são impermeáveis. Porque você diz para a pessoa, não faça isso. Você sabe qual é a resposta? Em psicologia, isso tem um negócio muito engraçado, é o jogo do sim mais. Não faça isso. Sim mais, então faça. Eu não vou perder meu tempo tentando enfiar uma cunha no ideário daquela mente que não está sensível. Então, como é que essa sensibilidade vem? Arado. Rasgando a terra. Aparentemente fazendo a terra sofrer, mas tem um objetivo saudável para que ela possa produzir. Assim somos nós, caminhantes desse universo. E o que se fala, dentro da nossa doutrina mesmo, o famoso planeta de expiação, que nós estamos, né? Vamos caminhar para a regeneração. Existe uma grande ilusão. As pessoas estão imaginando que tem um portal todo florido, portal da regeneração, que vai acontecer no ano 2053. Vamos lá botar essa data, que é uma data meio cabalística, que já foi falado, que nós teríamos um período de 100 anos, não sei o quê. 2053. Eu estou com 72, meio complicado chegar lá. Então eu tenho que puxar esse portal. Se ele tiver rodinha, trazendo. Contrário. Mas aí o que ocorre? Esperando que em 2053, eu, porque frequento uma casa espírita, frequento uma igreja, frequento não sei o quê, eu vou no templo, eu não sei o que lá, eu faço isso e tal, eu vou chegar lá bonitão, passar pelo portal, olhar para trás e dizer, tchau, passei para a regeneração. Gente, nessa altura da nossa existência, com inteligência e tantas informações, alimentar, isso é desencarnar e olhar e dizer, caramba, como eu me auto-enganei. Me auto-enganei. E nós não sabemos a hora da nossa volta. Às vezes, como estamos agindo de uma maneira qualquer, que alguém precise ainda daquele operário, ô Leal, segura aí mais um pouco, ainda vamos dar uma utilidade a você, então fique aí. Mas não sabemos. Não sabemos. Isso é como, eu já contei isso aqui uma vez na casa, num debate. Isso é um escafandro. A gente está no convés de um navio. Vamos imaginar isso, lá no plano espiritual. Um navio, nos mares. E aí o capitão vira lá de longe e diz, marinheiro Leal, vem cá, se aproxime. Mestre, está na hora de você vestir de novo o escafandro e lá embaixo, que tem uma porca para ser ajustada e essa porca lhe pertence. Ninguém pode fazer por você. Não, pede lá para o meu amigo Antônio, que está lá embaixo, apertar. Não, ele tem as dele. Você vai descer. No máximo, ele vai te recepcionar. Beleza, você chegou e tal. Mas quando você chegar lá embaixo, o escafandro dele já vai estar roto, né? Fazendo água, ele talvez já esteja na hora da gente bater assim, para ele voltar. Aí você veste aquele escafandro de oportunidade e desce. E vem para o orbe terrestre. E aqui começamos a fazer os nossos ajustes. Tem horas que a gente sente aquele banzo, as tais da melancolia, né? Melancolia, estou melancólico. Por quê? Porque a gente está com aquele tubo de ligação com o plano efetivo da espiritualidade, que é o nosso espaço. Aí a gente sente aquele banzo. Mas aí, não vou, deixa para lá, vai passar. Muitos, às vezes, pegam o tubo e arranca para subir antecipadamente, né? No desespero. Não. Depois a gente vai construindo uma história de transformação lenta, lenta. De repente, vem lá a cordinha e diz, suba, retorne. Aí você vai fazendo a descompressão, chega no convés, fica um período quieto até readaptar a sua condição respiratória a um ar mais rarefeito.
fica lá em atividades de aprendizado, tirando proveito do que você fez, já sabe, e construiu na sua inteligência espiritual, pronto para uma outra jornada, até a gente concluir nessa morada aquilo que a gente precisa fazer. Que bom que encerrasse aqui, mas não é. É uma morada. O espaço é longo e a gente precisa ter consciência disso. Agora, eu costumo dizer o seguinte, processo evolutivo é inexorável. Ou você vai caminhando com as próprias pernas, ou vai arrastado. O que é melhor? Se você vai arrastado, você vai sempre estar caminhando nessa direção, cheio de chagas. Mas se você vai em pé, de livre e espontânea vontade, procurando, você vai ser sempre favorecido pelas forças que vão lhe impulsionando a isso, que são iguais para todos nós. Não existe privilegiado. Eu me lembro uma vez que, são coisas curiosas que servem de exemplo. Eu estava vindo de São Paulo, o voo, sabe aquele tempestade total, e o avião chegou a um ponto, ele foi, mas não foi, desceu quente. Aí, evidentemente, nessa hora, grito para todo lado. A minha mulher agarrou no meu braço, cravou a unha, que eu falei, caramba. Aí eu olhei para ela e falei, me larga, porque se o avião cair, eu não estou pendurado no lugar. Vai todo mundo. E quando chegar lá, você talvez vá para um lugar melhor do que eu. Ela disse, mas você também? Eu digo, não, mas é verdade. Não é isso? É a individualidade de cada um de nós. Nós caminhamos num grupo de vivência, mas cada um vai para o local onde a sua intimidade deseja. É o a cada um segundo as suas obras, não a dos outros. Outra coisa curiosa. Algum de vocês tem notícia? Eu já pesquisei isso de todo jeito. Ninguém me disse que o mestre tentou convencer alguém. Já parou a pensar nisso? Nunca. Ele nunca. Mas nunca convenceu ninguém. Ele deu exemplos. Falou por parábolas. Não convenceu Judas a coisa nenhuma, mudar a ideia, né? Nunca disse, sois rei. Tu dizes. Meu reino não é daqui. Não tentou convencer ninguém. E teria capacidade de argumentos e escopo moral para fazer isso, mas não. Por quê? Porque ele sabia da impermeabilidade que se existia em nós naquela época, se existe agora, quanto mais naquela época. Que aquilo era uma figura estranha ao processo, não é? E assim mesmo, outros é que foram divulgadores daquelas mensagens, transformando, dando algumas densidades, como um deles, que tem uma importância fundamental nisso, que era o Saulo de Tarso, que posteriormente virou o conhecido Paulo de Tarso, que como era um grande defensor de leis, regras de conduta, foi aproveitado para isso. E ele também nunca perguntou para os outros seguidores se queriam Saulo de Tarso. Foi até refugado, né? Filipe disse, esse cara foi responsável por ter tirado a vida do nosso grande orador Estevão, não é isso? Mas não, ele foi aproveitado. Isso quer dizer o seguinte, de importante para todos nós. Sempre, por pior que a gente esteja, dentro da nossa intimidade, existe a luz que está colocada para a gente fazer diferente. Eu me emociono quando eu digo isso. Muito. Porque eu tento seguir isso. Eu não tenho vergonha de mim, do meu ontem. Não tenho. E não tenho também. Não baixem a sua cabeça, não é orgulho não, mas não curvem a sua fronte. Erga. Porque todo dia o sol brilha. E à noite ela escurece no máximo até meia-noite. Quando dá fração de segundos, ela já está clareando. É porque o sol ainda não chegou no ponto de se apresentar para nós. Então,
Quando alguma coisa incomoda o coração de vocês, sejam encarnados ou desencarnados, não mergulhem na angústia, não entrem no desespero, não tenham vergonha de vocês mesmos, por pior que você ache que tenha executado na tua vida. Se Deus está na nossa intimidade, nós não podemos ter desespero com isso. Ergue a cabeça, vamos adiante agora. Temos que arar esse terreno. Eu, às vezes, falo que se conversa muito sobre reforma agrária, né? Partilha de terra, igualdade, está aqui um pedaço para você, igualzinho o meu, outro, esses quadrados que estão aqui, das lajotas, tudo igual. Cada um de nós tem um terreno para plantar, para colher e para guardar no celeiro e produzir. O que é que ocorre com a vida da gente? Eu vou fazer o meu trabalho no meu terreno. Você está aqui na minha cerca ao lado. Eu estou aqui trabalhando e você está lá encostado, olhando para o tempo. Lembra do Jeca Tatu? O pessoal não lembra não, que aqui é muito jovem. Beltrônico Fontoura, tio Jeca Tatu. Um capial preguiçoso danado, né? Então, você está trabalhando, produzindo. De repente, você vem a colheita, você leva para o seu celeiro e bota lá a sua produção para aguentar as intempéries. Aí o indivíduo do lado não fez nada, viu que está mudando o tempo, que a coisa vai ficar feia. Aí ele vem na tua cerca e diz: Leal, me ajude aqui, me ajude. Eu digo: olha, a ajuda que eu posso lhe dar é estímulo. Vá lá, pega a enxada, faça, nem que seja um pedacinho, que dê para você comer metade do período da crise, mas faça. Eu não posso passar para aí. A lei do universo não deixa eu fazer por você. Estão entendendo? A espiritualidade, você pode ter o maior guia do planeta. Vamos imaginar isso. Ou eu tenho um mentor que é um mentor que... Nossa Senhora! E eu ando tropeçando para todo lado. Por quê? Porque eu não sou escutado. Eu não escuto. Então ele pode ser o tamanho que for. Agora, se eu escuto, pode ter um espírito meia boca ali do meu lado, um Leal como mentor. O cara meia boca, tá lá, ó, me dá uma chance aí de ser mentor desse cara. O cara, por quê? Porque ele escuta. Entendeu? E ainda tem outras pessoas que têm um agregado complicado. Quando a gente trabalhava atendendo nos casos de obsessão, perguntava: e aí, como é que tá? A pessoa dizia para mim assim: ô, Leal, eu tenho um obsessor muito forte. Aí eu dizia: tem? É forte mesmo? Ele falou: ixi. Eu digo: então fique com ele, porque o meu é fraco. Quem tem forte, fique. Quer dizer, a pessoa quer até prestigiar essas situações. Somos assim. Eu não tenho compromisso de falar nada diferente disso, porque assim as coisas acontecem. Então, quer dizer, o que mais que eu dei uma anotada aqui? Eu anoto de cabeça para baixo, eu sou de uma organização, porque também se eu parar para ler, eu não falo. Então, Pois é. Então, tem aqui uma colocação que eu estava ali sentado quando eu escrevi. Nós recebemos tudo, mas tudo que nós precisamos. O tempo todo. O tempo todo. Recebemos. Sintoniza. Isso é como trólebus. Bota aquela haste ligada no fio de tensão e vai. Se você arriar, para. Mas a gente não gosta de ouvir isso, gente. Não gosta. A gente gosta de ouvir, às vezes, melosidade. Melosidade é importante. Mas eu brinco que, às vezes, muita melosidade dá diabetes espiritual. Eu, uma vez, muito jovem, para encerrar. Está na hora, né? Para encerrar. Eu dirigia a campanha Alta de Souza, aqui da casa. Eu tinha 17 anos de idade. E me incomodava muito, porque a gente fazia um atendimento no que é hoje a Ceilândia, mas não é essa Ceilândia não, tá? Ceilândia hoje é exuberante. Era barro, barraco e lama, quando chovia. E a gente ali. E aí atendia, fazia um trabalho
social grande, juntava vários amigos aqui, espíritas, não espíritas, aqui nesse salão que era diferente, preparava os mantimentos e aos sábados levava. E lá fazia sindicância e tal, e eu olhava para aquilo e dizia, poxa, essas pessoas chegam aqui, a gente não melhoram em nada, não fazem um esforço pessoal, tem um pedaço de terreno, não planta um mamão, não planta um tomate, não faz nada, só esperando que caia do céu. Aí quando a gente chegava, dizia aquela frase de sempre, é Deus no céu e vocês na terra. Isso é pieguice. Isso é pieguice. Porque a gente não veio aqui para ficar nessa inércia. A gente pode ter as dificuldades, que são ações educativas que a vida nos dá. Aí eu, um dia, fui a Salvador, que não é minha terra, eu nasci em Aracaju, mas a família toda é de Salvador e eu ia de férias sempre para lá. E um dia fui visitar lá o lugar onde Divaldo Franco fazia os trabalhos dele, faz até hoje, Pau da Lima. E eu fui assistir uma palestra, no final fui me chegando ali, todo mundo na fila para falar com ele, eu digo, eu vou também. Fiquei lá. Quando eu cheguei próximo, assim, ele olhou para mim, botou a mão assim no ouvido, aquele gesto que ele faz assim. Parecia que estava escutando alguém. Eu disse, ô meu jovem, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como é que está a nossa comunhão espírita? Falei, está ótimo. Como é que está a Irene, Mário? Foi perguntando sobre a turma. Falei, está tudo bem. Ele disse, eu vou lhe dizer uma coisa, não sei se vai lhe ajudar, mas eu acho que você está querendo escutar alguma coisa. Palavras doces só adormecem, mas não despertam. Entenderam? Palavras doces, elas adormecem, mas não despertam. No nosso estágio evolutivo, a palavra doce é o acolhimento. Isso a gente precisa fazer. É o objetivo da nossa casa. Você citou isso. Acolher. Acolher não é lhe tirar a responsabilidade do fazer. É enxugar primeiro as suas lágrimas e dizer, vai em frente, levanta e anda. Esse era o ensinamento do nosso mestre. Ninguém te acusou. Muito menos eu, quem sou eu para acusar? Mas levanta, não faça mais. Essa parte a gente não gosta. Não faça mais. A gente quer ser de novo, né? Acolhida, e assim a gente vai devagar. Estamos recebendo um acolhimento? Ótimo, se agarre com ele. E você, cada um de nós, eu, temos todos os instrumentos para fazer a transformação necessária que 2023, pós-Cristo, nos convida. São muitos anos. E quando a gente vê a angústia das destruições que estão aí o tempo inteiro, não é localizada, não, é geral. É geral. Umas passam a ser parte da mídia, esquecem outras. Outras não chegam a mídias, mas acontecem em nossa volta. A vocês que nos assistiram, estão nos assistindo pela TV Comunhão, meu agradecimento pela oportunidade de poder estar aqui falando para mim e dividindo com vocês, não as minhas angústias, as minhas expectativas. Aos que nos ouvem pela rádio também e a vocês que estão aqui no auditório, o meu abraço fraterno e respeito. E sei que vocês me ajudaram muito com os seus pensamentos para que eu pudesse, não sei se dizer coisas oportunas, mas pelo menos falar seguidamente. Uma excelente noite. Eu disse que ele ia dar uma palavra na gente, não disse? Eu falei. Mas tem uma vantagem, né? No final deu a dica. A doçura, o acolhimento, o abraço. Adormece.
faz você relaxar, tirar a preocupação, mas não te desperta. Então, Leal veio aqui hoje para despertar cada um de nós. A gente passa por ali, faz o atendimento fraterno, a gente frequenta os cursos, a gente participa. Quem não participa tem um escritório bem aqui na saída, funciona de dia, onde tem uma variedade grande de atividades filantrópicas, voluntárias, em várias áreas. Quem quiser dar os seus primeiros passos na caridade, não sabe como, não sabe aonde, pode se dirigir ali e arranjar alguma coisa para fazer. A gente vem ouvir as palestras e tudo isso nos acalma, né? Nos tranquiliza. Mas a gente precisa, como ele estava colocando, ser despertado. A gente tem que dar espaço. A gente tem que começar a arar a nossa terra, abrir a nossa carapaça, fazer alguma coisa por nós. Porque a espiritualidade, lembra da história do Edo Mentor que ele contou? A espiritualidade não vai fazer o dever de casa pela gente. Cada um de nós é responsável. Léo, muita gente não gosta do espiritismo por causa disso. Mas cada um de nós é responsável pela própria salvação. Não tem jeito. Cada um de nós, olha que coisa boa. Não tem ninguém melhor que ninguém no mundo. Todos têm a capacidade e o dever de se autopromoverem, de caminharem. Então, agradeço, Léo, tuas palavras, o incentivo que nos trouxe, essa força que eu senti, que acho que vocês perceberam também, esse magnetismo que vem junto com as palavras, que nos anima, nos impulsiona, nos dá assim uma carga na bateria que ele falou, para que nós, se não começamos, vamos começar. E se já começamos, vamos dar mais um passo, olhando para dentro e vendo o que é que eu posso melhorar. Porque, mas eu não sei, é fácil. A gente não sabe dar palpite na vida alheia? Fulano, faz isso que melhora, faz aquilo que fica bom. Então faz de conta que a gente está falando para os outros. A gente olha para dentro, vê o que não está muito bacana e diz, pô, Leandro, presta atenção, velho, né? Se você fizer assim, acho que vai ficar melhor. Combinado, então? Vamos todos aproveitar essa energizada que a gente recebeu hoje aí e vamos para frente. Daqui a pouco já vem o nosso passe, já está na hora. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Jesus, querido amigo de sempre, irmão mais velho, nosso orientador, nosso guia, nosso protetor aqui na Terra. É com muita alegria que encerramos essa etapa, agradecendo por tudo o que nós recebemos, principalmente por aquele tratamento da remoção, muitas vezes, de nossas dificuldades que nós nem sonhávamos que tínhamos. E que, Mestre, com o coração cheio de alegria agora, possamos distribuir essa mesma alegria com todos aqueles que se acercarem de nós ao longo da semana. Então, mais uma vez, com a tua permissão, com a permissão de Bezerra de Menezes, o diretor espiritual desse anfiteatro, aqui desse auditório, nós encerramos essa etapa do nosso encontro dizendo graças a Deus.